Olá, realiteiros! Voltei e hoje nós vamos falar do Ilha Record do dia 31 de agosto de 2021, de ontem. E tem muita coisa, olha, foi um episódio que pegou fogo, deu muita coisa, temos muita coisa pra falar hoje. Então, sem perda de tempo, vamos começar. Então, teve a prova, né? Ontem teve a prova no qual a equipe Rubi perdeu e então o Lucas voltou pro exílio. O Lucas voltou pro exílio, todo mundo recebeu ele, abraçou ele. Aí todo mundo elogiou ele pelo esculhambo que ele deu na Nádia. A Matheus até dá um depoimento assim, falando, né? O Lucas falou, ele tá de parabéns, porque era o que eu queria falar pra Nádia. As perguntas se passou o tombo do Dinei, se eles viram. Eles falaram que viram. A Lucas disse que a Anne e o Dinei mandaram um beijo pra eles, beijo pra Naná. A Antonella faz o depoimento, dizendo que torcia pro time do Pyong. E o time dela era o outro, era o do Pyong, e ela torcia pra eles. A Lucas explica porque olhou o Dinei como comandante, né? A mesma coisa que ele falou no depoimento do outro programa, dizendo que viu tudo lá, viu as estruturas, achou que talvez o comandante não julgasse, então por isso escolheu ele, viu que tinha a rainha para puxar, provavelmente a briga seria puxada. Então, por isso escolheu o Dinei, porque ele não ia conseguir puxar, os outros três seriam mais ágeis. Então, por isso ele escolheu o Dinei. Aí a Naná fala, e na hora da racha, de desamarrar o Rondon na racha, pegar a bandeira, o Pyong foi mais rápido que ele. Aí o Lucas pergunta como ficou a cara da Nádia quando ele esculhambou ela, falou que era insuportável, eu não ia levar ela pra lugar nenhum. Aí a Naná responde, ela ficou em choque. A Mirella, aí vai pra ilha, né? Aparece Mirella e Anne conversando. A Mirella diz, viu, o Pyong ganhou mais uma vez e agora não vai dar pra votar nele. Vamos ter que votar em Nádia. Aí a Anne fala, mas nós perdemos, vamos ter que só votar entre si. Aí ela, é. Pois é, né? Anne, Mirella e Dinei vão ter que votar entre eles, né? Pyong diz um Nádia, né? Os dois conversando. Ele pode indicar Laura Valês, ele tem as 5 opções para indicar, vai conversar com elas. A Claudine fala, né? O Pyong estava desesperado para chamar a Laura e a Valês para junto deles. O Pyong e a Nádia desculpa, gente. O Pyong e a Nádia conversam sobre o jogo. Ele fala, se desempatar, ele pode desempatar. Ele explica o jogo pra Nádia, ela coisa, né, eu falei ontem, né? E tem Anne, Dinei e Mirella num grupo. E os três podem combinar de se votarem, né? De cada um em um. E aí cada um fica um. E Laura e Valesca podem votar na Nádia, por exemplo. E Laura e Valesca podem votar. E Pyong e Nádia, eles têm 2 votos. Então, se esses 2 votos concentrarem em Anne, concentrarem em Mirella, concentrarem em Dinei, já não vai, né? Por causa de todo machucado. O Pyong falou que por bom senso não vai botar ele. Mas se votarem ou na Anne ou na Mirella, elas vão. Então, eles estão meio ralados. Aí o Pyong praticamente fala que tá com o poder na mão e pode botar quem quiser, e é isso aí. E é isso. Aí a Anne diz, né, que tem que torcer pra uma coisa boa vindo do Guardião pra ajudar eles, né? Pra eles se salvarem, senão eles estão ferrados. Aí vem o Dinei todo machucado, né? Parece ele com
braço enfaixado, um joelho enfaixado, o Dinei se ferrou todo. Aí o Dinei vai chamar a Nádia pra tirar satisfação. Porque o Lucas, né, contou pro Dinei e no pós-festa a Nádia falou que ele era chato, quando ele bebia era chato. Aí o Dinei vai tirar satisfação. Perguntou, minha filha, por que você me chamou de chato? Aí me falou, você falou que eu sou chato quando bebe. Aí ela fala, ia falar com ele. Aí ele fala, não ia falar nada. Aí ele fala, você me decepcionou muito. Você me decepcionou muito, eu nunca falei mal de você e você falou mal de mim. Quando for assim, você chega e fala na cara. Aí a Nádia falou, você solta piada pra mim 24 horas por dia. Aí o Dinei fala, não solto não, eu nunca falei mal de você. Se fosse assim, você era pra ter falado na minha cara. Aí a Valesca pergunta da perna pro Dinei, como tá a perna dele. O Matheus diz que ficou triste, né, com a queda do Dinei, de vê-lo machucado. Aí vai pra conversa da Nádia e do Pyong. Ele tava essa conversa lá de Nádia e Pyong de estratégia, de volta. Aí o Dinei chegou, tirou essa satisfação com a Nádia, falando que não falou mal dela, não sei, e levantou e saiu. Aí a Nádia fala pro Pyong, bom, a única coisa que eu falei com ele, ele bebia e ficava chato, só isso. Aí o Pyong fala, calma, depois você conversa, ele se machucou, ele tá machucado, tá chateado, depois vocês conversam. Aí a Nádia, claro, ele tem que se recuperar primeiro. Aí vai pro Dinei falando, o Dinei fala, ele só não foi embora pela Mirella e pela Anne, e dinheiro pra ele não é tudo. De novo, o Dinei, ele às vezes enche o saquinho mesmo. Ele repete as coisas, fala tudo que ele fala novamente. Entendeu? Um pouco chato os discursos dele, porque fica muito repetitivo. Vitrola arranhada. Aí depois eles vão pro quarto, né? Anne, Mirella e Dinei. Aí a Anne fala, e agora os dois, né? Pyong e Nádia vão ficar mansinhos. E a Nádia já tá mansinha, abre o olho. Aí o Dinei faz o depoimento e fala, todo mundo chateado com o Pyong, e a ficha do Pyong é extensa, ele já decepcionou muita gente lá no reality, e tá todo mundo chateado com ele. Aí volta pra essa conversa dos três, né, de Mirella, Anne e Dinei. Aí a Mirella fala, e Laura tá mais do que pra lá do que pra tá mais pra perto de Pyong e Nádia do que pra perto deles. Eu não acho isso, ao contrário. Primeiro, eu acho que a Laura joga sozinha. Segundo, eu acho que a Laura tá mais contra o Pyong do que contra elas. A Nádia, a Laura é muito junta do Dinei, fala muito com o Dinei. Então, assim, não acho que a Laura vai trair, vai ficar em lado de Pyong, não. Aí a Mirella fala, ele tem que proteger nós três. A Anne, e a Valesca. Aí o Pyong vai conversar com a Nádia de novo, né, sobre o Dinei. Aí fala, ele ficou chateado, mas não gritou com ela, só chegou pra conversar. Aí a Nádia fala de novo a mesma coisa, né? Não falam mal dele. Aí eles estão conversando, a Mirella e a Nádia e o Pyong. Aí a Mirella veio e fala pra mim. A Nádia tá lá fazendo cena pro público lá, um Pyong. Aí a Nádia tá na cozinha, pergunta se a Valesca acha ela insuportável. A Valesca fala, eu te aturo. Aí
Aí Nádia, mas você me acha insuportável? Então, aí a Valesca fala, eu te amo e te odeio ao mesmo tempo. É porque elas estavam muito juntas, eu lembro, no início, né? Porque foram as rejeitadas, as subestimadas, né, seriam os fracos de prova. Então ficaram muito juntas, até a Valesca sair da tal da aliança. Porque as duas sabiam, a aliança era de 5, mas as duas, como eu já tinha falado, eram as duas anteadas. Mas aí a Valesca percebeu isso, correu, saiu. Aí nisso saiu o Thomas e a Antonella, né, desceram. E ficou Nádia e Pyong. Mas realmente, se ainda tivesse Thomas e Antonella, as duas ficariam anteadas. Aí vai pro exílio, tá Thomas e Antonella conversando assim, né, nas beliches. E o restante na sala reunido. Aí o Thomas fala, antes de você chegar não tinha isso. Eu tava junto em todas as conversas. Ué, meu filho, não tinha isso porque você não tava com a Antonella. É só você chegar, deixar a Antonella, se você quiser, e continuar se enturmando com o pessoal do exílio, os outros 4. Ninguém te obriga a ficar junto, grudado em Antonella. A Antonella se isola, só fica deitadinha na cama, faz a Nádia, tá isolada, e você tá fazendo junto, porque é um sem vergonha, é ficar lá junto dela. Entendeu, amigo? Então ninguém tá te excluindo. Eles te lambam. Te pegam, vem Thomas, conversar. Olha, você antes não conversava? Parou por eles ficar junto lambendo bota de Antonella. Aí a Nana faz o depoimento, diz e sentiu que o Thomas já tá na maldade. Aí tá na sala de TV, né? Os 4 do exílio. Quando eu falo os 4, é Naná, Matheus, Lucas e Claudinho. E o restante é Thomas e Antonella. É outro grupo. Aí ela diz que tentou relevar as coisas, tentou levar de boa, mas não dá. Tem gente que aí é má, e ela estendeu a mão dela pra Antonella, conversou com a Antonella, tá tentando olhar ela. O Claudinho já chamou ela pra jantar uma vez. Eles estão tentando levar de boa, mas ela não tá se enturmando, tá se isolando por tá ficando sozinha por Aí a Antonella fala e deu uma acordada no Matheus, no Thomas. O Thomas estava, né, se aliando ao exílio, mas deu uma acordada. Aí o Thomas fala e os 4 estão tramando contra ele. Tramando, meu filho, se você já saiu, se você já tá no exílio, tá cagado, né, vão tramar o quê? Você vai sair quando? Vai sair antes da votação? Pô, meu filho, não viaja, se acha. Aí, a autoestima, falavam da autoestima dos machos do BBB, mas a autoestima desses machos da ilha é pior ainda, porque se acha, sou tão importante, aí eu já tô eliminado, ferrado na mesma situação deles, eles estão tramando contra mim. Tramando meu filho. Se você já tá cagado feito eles estão cagados feito você. Pelo amor de Deus. Se eles estão tramando alguma coisa contra Pyong e Nádia, ainda estão lá em cima. Você já saiu, bobalhão. Aí a Antonella, até a Antonella pergunta, tramando, eles estão assim com você porque você brigou com o Matheus. Aí a Nana fala do Pyong, e o Pyong não quer saber de ninguém, só quer saber dele pra ele ganhar. Aí o Thomas fala que tá com medo dos 4, né, do exílio terem algum outro poder, terem alguma na mão contra eles. Aí a Antonella fala, para de paranoia, tá igual a Nádia. Ela fala isso. Aí de novo o Pyong fala e, né, a Laura
Desculpa, dois, gente. Fala, a Laura e Valesca. Aí ele explica a Romo. O Romo ele vai fazer praticamente chantagear as duas, né? Ele vai chantagear as duas. Fala, não vai mandar o Dinei por bom senso. A Anne e Mirella, né? Elas vão voltar com 7 mapas, porque Dalma tem 5. Mas, por exemplo, as duas... Não vai ser 7. Mas, sei lá, elas vão voltar uma grande quantidade de mapas. Mas Laura e Valesca estão com poucos mapas. Então, se for as duas, por exemplo, for Laura e Valesca, a Laura ganha, rouba os mapas da Valesca, vai voltar um pouco do mesmo jeito. Valesca ganha, pega os mapas da Laura, vai voltar um pouco do mesmo jeito. Mas a anime dela já estão com mais mapas. Então, né, por isso, estrategicamente não seria bom botar a anime dela, pois elas vão voltar cheias de mapas. Aí ele praticamente fala que vai chantagear as duas. Até botei bem grande, vai chantagear as duas. É um safado. Ele fala, e vai falar praticamente, ou vocês se aliam, ou a gente vota junto, ou eu tenho chance de botar uma das duas, ou botar as duas juntas. E é isso. Ou seja, ele vai fazer chantagem. Ele disse que ia fazer. Passou o programa, não apareceu nada. O de hoje eu não sei se vai aparecer, mas não sei. Até então ele não propôs a chantagem para elas. E não sei se elas vão aceitar. Chantagem. Falar é chantagem sim. Aí o Dinei zoa e pensou ia vingar o Brasil de 7-1, mas não deu, né? Contra os alemão, ele chama lá o outro povo de alemão, mas não conseguiu vingar. Aí diz o mesmo discurso. Ele tá cheio de dor e só não foi embora pelas meninas, porque as meninas se sentem bem com ele lá. E tá lá pra levantar o psicológico delas, etc, etc. Aí ele fica brincando, né, fazendo manha pra Mirella e pra Laura, pedindo isso, pedindo aquilo, né, porque ele tá machucado. Aí a parte engraçada, né, tá machucada, aí a Laura leva café da manhã pra ele, leva pra Annie também, eu acho que a Annie tava com dor no pescoço. E é isso, aí o Dinei fica brincando lá porque ele tá machucado. Aí a Antonella diz que acha que o Dinei vai ganhar, né? Pela votação do público, por ele ficou lá machucado pelas meninas. E se fosse ela toda machucada como ele tá, ela iria embora. Ela iria sair. Aí o Lucas fala que acha que seria a Mirella, vai ganhar pela votação. Porque a Mirella deu um show de jogo, depois deu um show de humildade, né? E era quietinha, depois cresceu no jogo. Aí ele falou, o Lucas falou que a Nádia não ganha de jeito nenhum, nenhum Pyong. Aí a Antonella fala, e isso nós eles conversando, né? De quem iria ganhar praticamente. A Antonella fala, e acha que dela o maior problema que aconteceu com ela foi de ter usado da ansiedade da Anne, e sendo ela também sofre de ansiedade, foi ter falado sobre a ansiedade da Anne. O resto seria tudo estratégia de jogo. Umas pessoas iriam concordar, outras não. Aí não, o Claudinho fala, mas pra você eu acho que também pegou mal, porque parece que você tava afim de Pyong, você e Pyong de romance. Aí a Naná fala, olha, mesmo não tendo acontecido nada, eu acho que a esposa do Pyong não vai ficar né? Vai ficar bolada. Igual eu brinco com o Matheus, mas pode ser a esposa do Matheus também fique bolada.
Aí o Pyong fica... Aí tá na cama, né, o Pyong, umas pedrinhas e uns papeizinhos lá. Aí fica fazendo estratégia, né, separando as pedrinhas aí, os papeizinhos aí, e a Dineia e a Mirella. Aí ele fica debochando do exílio, né? Falando, ai, exílio, vocês são todos poderosos. E poder vai mandar pra gente dessa vez. E vocês estão armando contra mim. O tempo muda, os ventos mudam. Assim, se achando por ele era o mandante. Grande porcaria, né? Ele ser o mandante. Grande porcaria. Sabe por quê? Porque pode acontecer, pode ter algum poder bom e ele e Nádia. E a Nádia pra prova e a Nádia sair. Aí o exílio se levanta e fala, ai, não tô um saco pra assistir. Aí aparece, vai saindo um por um, porque lá na TVzinha do exílio só fica o Pyong falando, debochando deles. Aí tem um joguinho, né? Começa um joguinho na parte da manhã, esses joguinhos sempre são à noite. Aí o Pyong fala, aí nos surpreendeu. Eu pensei, será que vai ter eliminação? Porque normalmente é à noite e o joguinho foi de manhã. Aí o joguinho era revelar quem tá se afundando no jogo. Tinha lá uns recipientes de acrílico com a fotinho deles e o nome. E tinha uma piscina de areia. E aí eles tinham que pegar essa areia, um balde, e jogar no recipiente de quem eles achavam que estavam se afundando no jogo. Eu acho Pyong. Aí pego... Eu acho Pyong. Aí pego a areia do... Eu acho Pyong. Pego a areia da piscina e jogo no recipiente do Pyong. E aí era assim. Vou até beber uma água. E aí era assim. Aí o Dinei começa. Entendeu? Aí, né? O Dinei começa. O Dinei começa, aí olha o Pyong. Aí fala, e o Pyong tá se afundando no jogo, porque não gosta do tipo de jogo dele. Ele fez a proposta do corpo mole pra Laura, pra todo mundo. E se ficarem no outro time era pra dar o mínimo, no dele dar o máximo. E era pra perder. Não concorda, porque ele era esportista, e isso não se faz. Mesmo discurso mais ou menos. Aí o Pyong fala que ali não é um jogo em equipe, ele não tá em equipe, ele usa as estratégias dele, e isso de fazer corpo mole era a estratégia dele. E ó, se os outros saíram, também o Pyong também usa o mesmo discurso. Ele é bom nas estratégias, quem saiu é mal na estratégia. E os outros que saíram foram mal nas estratégias, não souberam jogar. E esse é o tipo de jogo dele. Se é pra tirar o dele da reta, ele faz sim. E a Nanarit ou o Thomas e depois fez igual. A Nanarit ou o Thomas e depois fez igual, botou o Dinei. Aí ele fala aí o Dinei começa a falar, você ia gostar se eu fizesse corpo mole, se eu fosse do seu time. Eu ia fazer, e eu fizesse corpo mole, você ia gostar. Aí o Pyong falou, se fosse estratégia, eu ia entender. O problema é das pessoas se fizerem corpo mole ou não no meu time.
Eu sou o mandante, eu pego a responsabilidade pra mim. Eu, sendo o mandante, meu time já ganhou todas quando eu era o mandante. Você não tava no meu time, diz ele, o comandante, né? Ele assume o comando e não tá nem aí faz corpo mole. Esse faz corpo mole, o problema é da pessoa. Aí eu falo, você foi do meu time, você foi do meu time. Aí eu digo, e se eu fosse? E se eu fosse? Aí ele, você foi do meu time. Se fosse do meu time, você não teria se machucado. Porque, sabe, por esse machucado, porque não houve instrução, não faz pergunta, não tira dúvida. Foi falta de instrução. Eu sou comandante, quando eu sou comandante, eu assumo minha responsabilidade. Eu tinha uma responsabilidade pra mim. Aí o Dinei pergunta, então você acha justo fazer corpo mole? A sua proposta? Aí ele fala, se outras pessoas fizessem corpo mole, o problema é delas, mas eu, como comandante, eu iria assumir a responsabilidade, eu assumo a responsabilidade. Não sei, ele pega a responsa pra ele e ganha. Aí o Dinei fala, então isso é o que você acha? Aí o Pyong fala, não se importa, não se importa das pessoas fazerem um corpo mole. E ele, o mandante, ele assume e ganha. Aí o Pyong fala pro Dinei, você foi pro exílio porque você não soube jogar. Não foi o primeiro no exílio porque não soube jogar. E aí o Matheus lá do exílio fala, não soube jogar, o cara nem teve oportunidade de jogar, foi traído. Ou seja, a piadinha pro Thomas, né? O Thomas realmente traiu o Dinei e botou o Dinei na prova de sobrevivência e o Dinei perdeu. Então, aí esse discurso foi uma treta assim, mas o discurso, o Pyong falando, o Dinei perguntando, você acha justo fazer corpo mole se fosse do seu time? Você acharia justo alguém do seu time fazer corpo mole? E o Pyong falando, o problema é delas, se as pessoas fizerem corpo mole, o problema é delas. Porque eu assumo a responsabilidade, o comandante, eu ganho. Aí depois foi a vez do Pyong. O Pyong botou no Dinei a areia, o Dinei tá se afundando no jogo. Ninguém vai para reality para tirar férias, vai para reality para jogar. O Dinei foi para lá para beber, para se divertir em festa, e não é assim um reality. Aí a Mirella se mete. Aí a Mirella fala, tu não tem que falar o que ele tem que fazer não, Pyong. Você não tem que dizer o que as pessoas têm que fazer não. Cada um tem seu jogo. Aí o Pyong, eu posso falar? Eu posso falar? É minha vez, na sua vez você fala, pode ser? Aí o Pyong pergunta se não é isso, se ele podia falar. Aí a Laura dá um depoimento, fala, pela primeira vez eu vi o Pyong abrir aquele olho lá de coreano. Ele ficou muito bravo nessa atividade, né? Aí o Pyong fala também, ele se afundou no jogo porque ele não soube fazer a prova, não se instruiu, subiu onde não podia subir. Aí o Dinei fala, esse é o meu jogo, eu vou fazer o que eu quiser. Esse é o meu jogo e o seu jogo. Você tá indo contra 12 pessoas, o seu jogo tá indo contra 12 pessoas. Aí o Pyong, você fala por você, Dinei, não fala das 12 pessoas, não. Fala por você, não joga a opinião de 12 pessoas aqui, não. Aí o Dinei ironiza, você tá certo, continua aí. Continua falando, você subestima as pessoas. Aí o Pyong fala, não fala de 12 pessoas, fala de você. Aí o Dinei, termina aí, não quero ouvir mais, pode falar. Aí o Dinei começa a cantar um samba lá. Aí o Pyong fala, então você pega os 12 pensamentos e fica com você, não sei o quê. E aí foi isso, gente. Foi uma treta de
Diney e Pyong, mas foi uma treta repetida. E um estava repetindo, o Pyong na palhaçada, dizendo que ele achava justo fazer corpo mole se fosse pra pessoa se salvar. E ele não se importava se outros fizessem corpo mole, porque ele, se fosse para tirar o dele da reta, porque ele era comandante, então ele assumia a responsabilidade. Foi uma treta e só, uma treta bem generalizada e bem feia.